Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo. Nesse vídeo eu vou falar aqui, tem dois títulos que eu coloquei na capinha, que é sobre Só Deus é digno da nossa adoração. E eu já vou explicar por que eu coloquei esse título. E o outro título é uma lista de deuses correspondentes em diferentes mitologias que eu vou passar para vocês. Na verdade, serão mitologia grega, romana e egípcia. É claro que tem outras mitologias que têm deuses parecidos e eu vou explicar aqui para vocês. Mas antes eu tenho que falar o primeiro título, o porquê desse primeiro título. É que devido aos costumes dos povos antigos de criarem deuses para tudo aquilo que eles não tinham ideia, eles não tinham como explicar as forças da natureza, os sentimentos, as angústias. Eles criavam deuses para um monte de coisa que existia e eles não tinham explicação. Justamente por causa disso, os ateus hoje em dia usam alguns argumentos que dizem que não foi Deus que criou os homens, foram os homens que criaram os deuses. É esse o argumento. E antes que alguém me chame de leigo e fale: "Ah, você nunca ouviu falar sobre aquela história da Babilônia, Suméria, Mesopotâmia?" Bom, o que eu posso dizer para vocês é que eu comecei a ler história e sobre mitologia desde os 6, 7 anos, mais ou menos. E tem uma explicação para isso. Eu sempre fui fã de super-heróis desde criança. Então, quando tinha coisas com relação a equipes ou seres poderosos, eu ficava atento, me chamava a atenção. E a minha mãe era professora do estado e ela tinha livros de história. E nesse livro existia uma tabela que tinha a correspondência entre os deuses romanos e gregos. Nesse dia eu passei a me interessar sobre o assunto e fui ler mais sobre isso. Inclusive, eu passarei para vocês alguns deuses que são correspondentes e vou explicar sobre esse assunto interessante. Mas eu tenho que deixar bem claro que só Deus é digno da nossa adoração. Ele não precisa da gente, é a gente que precisa de Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente sem Deus, a gente não é nada. Mas Deus sem a gente, ele continua sendo Deus. Então eu quero que fique bem claro isso. Eu só acredito em Deus, eu não acredito em outras coisas. Assim como eu admiro revistas em quadrinhos, super-heróis, eu também tenho essa mesma coisa. São personagens criados pelas pessoas. Isso que eu vou falar aqui para vocês. E sobre a Babilônia, eu até deixei aqui um texto para vocês que eu vou falar. Babilônia foi o nome da capital da Suméria, na antiga Mesopotâmia, que atualmente é o Iraque. Babilônia significa porta de Deus. Os judeus, no entanto, dizem que é um termo de origem hebraica, que significa grande confusão. E inclusive isso aparece na Bíblia. E ainda falando sobre a Babilônia, eu lembrei de um fato aqui interessante sobre os irmãos Enki e Enlil. Quem está por dentro dessa história aí, falando sobre os Anunnakis. A Babilônia é um lugar onde se iniciou várias religiões e mitologias que nós conhecemos. Então eu estou por dentro dessa história também. Só que reafirmo mais uma vez que o único Deus digno de adoração é o Deus conhecido como Jeová, é o Criador de tudo. Mas o que eu quero falar para vocês que não acreditam em Deus, por exemplo, não é que vocês devem acreditar nele, porque há um engano com relação a isso. Deus ele não quer que as pessoas acreditem nele. Deus quer que as pessoas se aproximem dele. Ele quer que você faça isso por intermédio das suas atitudes e da oração. É isso que faz Deus feliz. Você acreditar ou não,
isso não importa. O que importa é se você consegue senti-lo. É isso que ele quer. Então, dito isso, eu não vou explicar para vocês que eu acredito em Deus porque ele me mostrou em orações ou em sonhos ou em situações que eu pedi que acontecessem para me mostrar o caminho e aconteceram. Eu não vou explicar que as pessoas que têm fé em Deus têm um motivo para isso. E o motivo é o contato e as respostas que Deus dá para essa pessoa. Eu não vou falar sobre isso. O que eu vou falar é sobre ciência. Eu não sei se vocês sabem, os cientistas aí pelo mundo conseguiram identificar alguns números que fazem parte de tudo que existe, da composição de tudo que existe. E esses números são 10, 5, 6 e 5. E eles pegando esses números e com base na língua hebraica, eles encontraram um nome. E sabe qual é o nome que tem em todas as coisas? Como se fosse uma assinatura do artista que fez aquelas coisas. O nome que se encontra é Yahvé, Jeová. É o nome de Deus. Então, se você é ateu e não acredita, só acredita na ciência, dê uma olhadinha. Eu vou colocar os cards para vocês aqui, disso que eu encontrei na internet. Eu já sabia também disso, que todas as coisas têm algo em comum. E esse algo em comum é essa assinatura divina, essa assinatura de Deus. Então, se você não tem como ter contato com Deus porque você não crê, porque você acha que é uma invenção dos homens e não entende porque algumas pessoas conseguem ter esse contato, dê uma olhada no que a ciência fala sobre esses números que significam o nome de Deus, que foi encontrado em tudo que existe, em qualquer substância, em qualquer composição, existe a repetição desses números. Então entendam isso aí de uma vez. Eu não estou aqui julgando outras religiões. Eu sei que tem gente que idolatra esses outros vários deuses que foram criados pelos homens. Não estou aqui para condenar nenhum de vocês. Cada um tem o direito de gostar daquilo que quiser, tem o direito de fazer aquilo que quiser. É o livre-arbítrio. Não estou aqui como juiz, nem como carrasco. Mas eu só queria deixar claro para vocês que mesmo que as coisas que eu peço a Deus não se concretizem todas, mesmo assim eu continuo amando, mesmo assim eu continuo acreditando, porque eu sei que não é a minha vontade que tem que acontecer, mas a vontade dele. Eu poderia aqui falar sobre vários casos de quando eu fui operar as vistas e eu, como sou muito resistente a medicamentos, não dilatava a pupila para eu poder operar. Então, nas duas vistas aconteceu a mesma coisa. Eu tive que voltar uma segunda vez, uma semana depois, na vista de cá, depois a mesma coisa na vista de cá. Só que a coincidência maior foi o seguinte: na segunda vez que eu fui na primeira vista, eu lembrei que eu deveria pedir a Deus, porque os médicos, os enfermeiros, diziam que não estava dilatando. Eu fiquei por último e pedi a Deus em oração: por favor, deixa eu voltar a enxergar. Quando o médico voltou, que olhou para minha vista, me conduziu à mesa de operação, porque ele disse que não entendeu como, mas a minha vista estava pronta para ser operada. E isso aconteceu na segunda vista também. Fora as outras vezes que eu fui salvo por Deus, porque eu recebi mensagens em sonhos, coisas que me protegeram, que eu sei que é Deus, porque eu sinto a presença dele. Tem muitas outras coisas. Ontem mesmo aconteceu uma coisa interessante. Tem algo que eu quero muito, que eu não vou falar para vocês. Mas eu pedi a Deus que ele me mostrasse algo ontem com relação a isso. E eu vi uma coisa, já tinha até esquecido do pedido que eu fiz, que me fez lembrar que talvez possa ser que a minha vontade está de acordo com a vontade de Deus.
que de repente isso que eu tanto quero, que eu não vou falar para vocês o que é, pode ser a vontade dele também e vontade da outra parte também. Então pode ser. Essa foi a impressão que eu tive ao ver, sentindo aquela resposta do pedido que eu tinha feito mais cedo. Então, Deus, ele não é algo claro para a nossa mente, porque a nossa mente é humana, é limitada. Mas era só isso que eu gostaria de falar sobre isso, para vocês entenderem que eu admirar essas culturas antigas que criam deuses e seres poderosos não significa que eu acredito que essas coisas existam. É a mesma coisa sobre o Batman ou o Superman. São personagens criados que eu sei que não existem. Estão entendendo, né? E agora nós vamos para o nosso conteúdo de hoje. As correspondências entre os deuses que ficam mais claras e mais óbvias são entre os deuses gregos e os deuses romanos. Mas eu encontrei aqui uma comparação também com alguns deuses egípcios. Tem uma certa diferença porque os nomes são diferentes e a maioria dos deuses correspondentes, eles têm similaridade na representação, no tipo de poder que eles representam. Isso não significa que sejam os mesmos deuses, mas são parecidos. Os que são considerados os mesmos são os gregos e romanos. Esses deuses, por serem muito próximos à Grécia, da Itália, por exemplo, de Roma, então acontece que são mais parecidos ainda, podendo ser até os mesmos deuses. E eu vou falar para vocês a tabela aqui, são 11 deuses, se eu não me engano, só que eu achei também outros que têm alguma similaridade também, outros personagens, que é o caso de Adonis, de Cronos, Dionísio, que é o mesmo Baco, que tem alguma similaridade com outros deuses. O Adonis tem com Osíris, o senhor, mestre ou patrono. Cronos, o deus do tempo, tem também similaridades com Osíris. O Dionísio, ou Baco, tem também similaridades com Osíris, o deus egípcio. Para quem não sabe, eu estou citando primeiro em ordem os deuses gregos, os romanos e depois os egípcios. O Dionísio, ou Baco, é o deus da embriaguez e do vinho, da bebida. Os antigos gregos identificaram Osíris como Dionísio e com a estrela Sírius. Então essas aqui são umas que eu encontrei posteriormente à minha pesquisa, mas que não vão entrar nas imagens que eu vou passar para vocês aqui na nossa tabela. Na imagem aí vocês estão vendo a deusa Deméter, mas antes eu tenho que explicar uma coisinha para vocês. É importante, primeiramente, lembrar que muitos deuses da mitologia grega, que é muito ampla, simplesmente não existem na mitologia egípcia. E a mesma lógica serve para o contrário. Além disso, muitas das correspondências entre deuses acaba sendo feita de uma forma superficial, visto que na conversão de deuses gregos para egípcios, as divindades não são exatamente as mesmas, porém com nomes diferentes e sim deuses com funções parecidas. Outro ponto fundamental para entender corretamente essas correspondências entre deuses de diferentes mitologias é compreender que o Egito não teve eras. Isso pode acabar aumentando um pouco a dificuldade para estabelecer uma correlação entre os deuses. E lembrando, todos os povos antigos tinham essa ideia de criar deuses quando eles não conseguiam explicar as coisas que existiam na nossa realidade. Começaremos com Deméter, que era filha de Cronos e Reia, deusa da agricultura, da terra cultivada e das estações do ano. Era a deusa grega. Agora Ceres, que é deusa romana, era a deusa da fertilidade. A correspondência que tem com deusas egípcias, temos aqui a Apis e a Ísis.
personificação da terra e de tudo o que cresce nela. Agora temos o deus grego Hermes, o mensageiro dos deuses, sendo também o deus da escrita, da comunicação, da fertilidade, da magia, das estradas e viagens, entre muitos outros. Se eu não me engano, também era o deus da velocidade. Temos o deus correspondente romano, que é o Mercúrio. Diz aqui que era mensageiro dos deuses, deus do conhecimento, da música e da magia. E os correspondentes egípcios, Anubis ou Tut, deus do intelecto, da escrita, da ciência, da aritmética e da magia. Agora a deusa grega Atena, deusa da sabedoria, das artes, ofícios, tecelagem, da estratégia e da civilização. A correspondente romana é Minerva, deusa da sabedoria. E as correspondentes egípcias temos Amonete e Neite, a versão feminina de Amon. Por isso tem o poder e a sabedoria associada a ela. Temos agora a deusa grega Afrodite, deusa do amor, da sexualidade, da beleza. Ela era responsável por perpetuar a vida, o prazer e a alegria. Afrodite nasceu do órgão genital de Cronos, cortado e jogado no mar. Em outras versões, era filha de Zeus e Dione. A correspondente romana é Vênus, deusa do amor. E a correspondente egípcia é Hathor, ou Ator, deusa da alegria, do amor, protetora dos apaixonados. Temos agora a deusa grega Ártemis, irmã gêmea de Apolo, filha de Zeus e Leto. Ela era a deusa da caça e da vida selvagem, sendo mais tarde associada à lua e à magia. A correspondente romana é Diana ou Diana, deusa da caça ou da caçada. E as correspondentes egípcias é Neith e Bastet, que é a deusa egípcia guerreira, muitas vezes representada segurando arco e flechas, assim como Ártemis e Diana. O próximo agora é o deus grego Apolo, uma das principais divindades das mitologias. Apolo era o deus do sol, filho de Zeus e Leto, e irmão gêmeo de Ártemis. Ele era o deus da cura e da proteção, bem como o deus da beleza, da perfeição, do equilíbrio e da razão. O correspondente romano é Febo, deus da luz, música e poesia. Temos aqui na cultura egípcia vários correspondentes. Horus, Ra, Atom ou Atum, deus egípcio soberano em Heliópolis, a cidade do sol. Representa a grandeza e a força do sol. Também podemos dizer que tem muito a ver com Amon-Ra, não é? Agora vamos para o deus grego Ares, deus da guerra, irmão de Hefesto e filho de Zeus e Hera. O correspondente romano é Marte, o deus da guerra. Os correspondentes egípcios são Horus ou Onuris, que apesar de ser um deus egípcio do céu, é comumente ligado a grandes batalhas. O próximo deus grego é o Hades, também chamado por alguns de Heides, deus do mundo inferior, do mundo dos mortos, e era irmão de Zeus. O correspondente romano é Plutão, deus do submundo, e os correspondentes egípcios são Anubis ou Osíris, deus egípcio da morte e da pós-morte. A próxima deusa grega é Hera, deusa das bodas e da maternidade. Hera era irmã e esposa de Zeus.
considerada a rainha dos deuses do Olimpo. A correspondente romana é Juno, rainha do céu e deusa do matrimônio. Temos 3 correspondentes na cultura egípcia: Ísis, Mut e Hathor, deusa egípcia do amor, exemplo ideal de mãe e esposa. O próximo deus grego é Hefesto, artesão dos deuses e quem fazia os raios que Zeus usava nas batalhas. Era o deus dos ferreiros, artesãos, escultores, deus do fogo e dos vulcões e também filho de Zeus e Hera. O seu correspondente romano é Vulcano, o deus ferreiro. E o seu correspondente egípcio é o Ptah, deus egípcio superior dos artesãos, mestre na manipulação de pedras e metais. E o próximo deus grego, Zeus, deus dos deuses e dos homens, sendo o principal deus do Olimpo. O seu correspondente romano é Júpiter, deus do céu. Temos vários correspondentes na cultura egípcia: Amon, Osíris, Horus, Ra ou Amon-Ra, deus supremo da mitologia egípcia, representa o sol. Percebemos também aqui nessa tabela a falta de Poseidon e Eros. Infelizmente, para esses não existem correspondentes na mitologia egípcia, mas para constar, Poseidon ou Netuno era irmão de Zeus e considerado o deus dos oceanos, o deus do mar. E Eros, ou Cupido, era um dos Erotes, filhos de Afrodite. Eros era o deus do amor. Existe uma vertente que fala que esse Eros é o mesmo Eros primordial, e algumas outras falam que existem 2 Eros, esse Eros primordial e o Eros que nós conhecemos como Cupido. Inscreva-se aqui no nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso assunto de hoje. Se vocês tiverem vontade que eu fale mais sobre mitologias em geral, pode deixar aqui nos comentários que a gente faz outros vídeos aí para vocês, tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui mesmo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.